Vamos lá, pessoal. Do que nós definimos para o primeiro semestre, não é nem para a primeira unidade, do primeiro semestre, era fazer toda essa revisão. Já cheguei até uma certa parte, falta o quê? Porcentagem, juros simples e médias. E depois a gente entrar na parte de geometria trabalhar espacial com vocês, a geometria plana, tá certo? Então depois, quando encerrar essa primeira parte, nós vamos entrar na geometria plana. Falta terminar o quê? Porcentagem, juros simples e a parte de médias. E naquelas questões que eu fiquei de resolver com vocês, falta a página 8, 9 e 10. Vou resolver também, tá certo? Como vocês voltam agora a partir do dia 29, falando em relação aos terceiros anos, em relação ao pessoal da faculdade, a gente vai continuar. Então, próximo problema, próxima aula, porcentagens. Quando falar em porcentagens, nós vamos ter isso aqui, ó. Uma coisa que nós vamos chamar de razão centesimal e taxa percentual. Você vai entender o que agora, a partir de agora? Que a razão centesimal, lembra que razão eu falei de que o numerador é chamado de antecedente, o denominador é chamado de consequente. A razão centesimal é toda razão em que o consequente é igual a 100. Tá certo? O consequente ele é igual a 100. Quando eu passo isso aqui para taxa percentual, aí eu vou dizer o quê? Que 2 sobre 100 é a mesma coisa que 2%. 64 sobre 100, 64%. 3,5 sobre 100, 3,5%. 64,2 sobre 100, 64,2%. Aí você vai entender o que aparece aqueles gráficos na televisão, aquelas coisas todas, é essa relação aqui. O que é taxa, o que é razão. Tá certo? Vai aparecer, vamos colocar por exemplo, eu tenho 3/4, tenho 2/5, tenho 8/12, tenho 4/25. Olha, eu tenho aqui, são razões, tá certo? Que não estão na forma de razão centesimal, e eu quero passar essas razões para a forma de taxa percentual. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho primeiro que fazer uma divisão entre o numerador e o denominador. Quando eu faço 3/4, eu vou dividir 3 por 4. Vai dar o que? 0, 0, 30 por 4 dá 7, sobra 2, 0, não precisa mais colocar o 0, 20 por 4 dá 5, corresponde a 0,75. 0,75, passando para a razão centesimal, é a mesma coisa que 75 sobre 100. Então, 3/4 corresponde a 75%. Isso quer dizer o quê? Que 3 em relação a 4 corresponde 3 a 75% de 4. Para que vocês entendam mais ou menos o que aparece naquelas relações na televisão, que vocês não têm ideia do que seja, e que são essas formas que eles calculam. É uma forma mais rápida que a gente entenda. 2 por 5, eu vou dividir 2 por 5, eu vou fazer o que? 0,20 por 5 dá 4, dá 0,4. 0,4 é 4 sobre 10, só que a razão centesimal, o denominador é 100, então vou multiplicar isso aqui por 10, então vai ficar 40 sobre 100, então 2 corresponde a
40% de 5. 8 por 12, a mesma coisa. Se eu simplificar aqui por 2, vai dar por 4, vai dar 2 e 3. Então vai dar 2 terços. 2 terços, se eu dividir 2 por 3, vai dar 0, 20 por 3 dá 6, sobra 2, vai dar 6, aí vai dar 6, aí uma dízima periódica. Aí você vai aproximar isso aqui para 67%, certo? E 4 por 25 dá, eu vou ter o que? 4 vai dar 0, 40 por 25 dá 1, sobra 15, 150 por 25 dá 6, vai dar um total de 16%. Isso quer dizer o que? A gente está transformando qualquer razão, tá certo? Qualquer razão, passando ela para a forma de razão centesimal e ao mesmo tempo passando para a forma de taxa percentual, ok? Eu acho que eu já falei sobre isso, é que toda razão, a gente está resolvendo as questões daqueles 60 exercícios, e eu tenho falado muito na questão de porcentagem. Todo problema de porcentagem é uma razão, ou é uma regra de 3 simples e direta. Então não tem o que misturar aí. É uma regra de 3 simples e direta. Então, ó, vamos supor que, vou dar um exemplo aqui. Numa escola, eu tenho 1.200 alunos, tá certo? Desses 1.200 alunos, 800 são meninos e 400 são meninas, tá certo? Daqui eu posso fazer várias perguntas. Em relação ao total, qual a porcentagem do número de meninos para o número de alunos? Então eu vou ter uma porcentagem de 800 para 1.200. Qual a porcentagem de meninas para o número de alunos? Vou ter de 400 para 1.200. Qual a porcentagem do número de meninas para o número de meninos? Então 400 para 800. Qual a porcentagem do número de meninos para o número de meninas? Então 800 para 400. Você vê que eu tenho várias perguntas aí que eu posso relacionar de acordo com uma questão. Se eu voltar para a primeira, eu vou ter número de meninos para o número de alunos. 0 com 0, 0 com 0, vai sobrar o quê? 8 por 12. Eu já calculei aqui, vai dar 2 para 3. E 2 para 3 vai dar 67%. Qual a porcentagem do número de meninos ou de meninas para o número de alunos? Vamos cortar aqui, vai ficar de 4 para 12. 4 para 12, simplificando, vai dar 1 terço. E 1 terço vai dar 0,33. Então vamos aproximar para 33%. Qual a porcentagem do número de meninas para o número de meninos? Simplificando aqui, vai ficar 4 para 8. 4 para 8 dá 1/2, e 1/2 é 50%. E o número de meninos para o número de meninas? 800 para 400, 8 por 4 dá 2. 2 corresponde a 200%. Tá certo? Essa é a relação que a gente pode fazer. Olha, se eu disser o seguinte, minha conta de luz foi, exemplo 2, vamos colocar aqui, minha conta de luz foi R$300, certo? Eu paguei antes do dia e tive um desconto de 12%. Aí eu poderia perguntar, quanto eu paguei na minha conta de luz? Olha, aqui também é simples. A conta era 300 vezes 12%, então 12 sobre 100, 0 com 0, 0 com 0,
3 vezes 12, 36, então R$ 36 quer dizer que foi o desconto que eu tive. Então, se a conta era 300 menos 36, eu vou pagar R$ 274 por essa conta. Tá certo? Eu tive um desconto. Se eu paguei atrasado e o aumento foi de 12%, então 12% o aumento foi de 36. Então, se eu tinha que pagar R$ 300, eu vou pagar mais R$ 36. Então, essa conta vai ser de R$ 376. Veja que quando eu falo no desconto, eu vou subtrair. Quando eu falo no aumento, eu vou aumentar o valor da conta. Vamos para mais um exemplo envolvendo isso aqui. Vamos dizer que uma escola tem, uma sala tem 40 alunos, certo? Vamos colocar aqui, exemplo 3. A sala tem 40 alunos. Num determinado dia, faltaram 8. Aí, se eu perguntasse qual o percentual dos alunos presentes, preste atenção na pergunta. Todo problema de porcentagem tem que prestar atenção na pergunta. Tá certo? Então, olha, se eu tenho 40 alunos, eu tenho o total da sala 100%. Se faltaram 8 alunos, o percentual é de X%. Tá certo? Por quê? Se a pergunta fosse o contrário, quantos alunos estão presentes, aí eu teria o quê? 40 alunos é o total de alunos 100%, tá certo? 100%. Se faltaram 8, isso quer dizer que no dia tinha 32 alunos, correspondente a X%. Foi que eu já falei em várias aulas anteriores, que na porcentagem a regra de 3 ela é simples e direta. Então não vá perder tempo colocando setinha para lá, setinha para cá, ela é direta. 40 está para 8, 100 está para X. 40 por 8 vai dar 5, certo? 5 é igual a 100 sobre X. Faz a proporção 5x igual a 100. Então x é igual a 100 por 5. Então nesse dia tinha 20% dos alunos. Quer dizer, faltaram 20% dos alunos. Se 40 alunos era o total da sala, faltaram 8. 8 por 8 corresponde a 20% do total. Aqui você pode fazer a mesma coisa, só que se eu tenho aqui 20%, eu já poderia ir direto. 32 alunos que estavam presentes corresponde a 80%. Mas eu poderia fazer 40 por 32, 100 por x. Regra de 3 simples e direto. 40 por 8 dá 5, 32 por 8 dá 4, 5 para 4 igual a 100 sobre x. 5x igual a 400. X igual a 400 por 5, 80% é o total de alunos presentes. Foi o total que a gente calculou aqui. Certo? Então, vejam que a questão de porcentagem é você prestar atenção na pergunta que é feita. Tá certo? Então, nós temos lá na página 16 algumas questões. Eu vou na próxima aula resolver. Eu resolvo as questões ímpares, vamos fazer o mesmo sistema. Eu resolvo as questões ímpares, você resolve as questões pares. Daqui de porcentagem, vamos para juros simples. Juros simples. Nos juros simples, nós vamos chamar de C o capital, I a taxa, T o tempo, tá certo? E
C o capital, T a taxa e J os juros. A relação que nos dá isso aqui é juros é igual a C e T sobre 100. Tá certo? Ó, C e T sobre 100. Capital, taxa, tempo sobre 100. Você pode fazer disso aqui uma proporção. Produto dos meios, produto dos extremos, vai ficar C e T sobre 100 e sobre C e T igual a 100, 100J. Certo? Fazendo produto dos meios, produto dos extremos. Fica mais fácil para você. Se você quer o capital, vai ficar 100J sobre taxa tempo. Essa é uma forma do capital. Se você quer a taxa, vai ficar 100J sobre capital vezes tempo. É a fórmula da taxa. Se você quer o tempo, tempo é igual a 100J sobre capital vezes taxa. Essa é a fórmula do tempo. Tá certo? Facilita para você. Se você lembrar, é uma relação simples, sempre vai ser essa fórmula. Capital, taxa, tempo. Tá certo? Sobre 100. Aí quer capital, quer taxa, quer tempo, então só capital, 100J, faltou o quê? Taxa e tempo. Taxa, 100J, faltou o quê? Capital e tempo. Tempo, 100J, faltou o quê? Capital e taxa. Tá certo? Dependendo do que ele vai lhe pedir na questão. O que você tem que lembrar é que o tempo tem que estar de acordo com a taxa, sempre, qualquer problema. Se o tempo for dado em dias, a taxa tem que ser dada ao dia. Se o tempo for dado em meses, a taxa tem que ser dada ao mês. Se o tempo for dado em anos, o tempo tem que ser dado ao ano. Isso tem que obedecer, tá certo? Não pode fugir. Se ele der a taxa em dias, o tempo em anos, aí você transforma anos em dias. Se a taxa for dada ao mês, se o tempo for dado em meses e a taxa foi dada em meses, você transforma o ano ou os dias em meses. E os anos também. Se a taxa for dada ao ano, o tempo tem que ser dado ao ano. Se for dado em meses ou em dias, tem que transformar em anos.